Vamos continuando aqui com a questão 71 do caderno azul da prova do Enem de 2019, tá? O enunciado da questão diz o seguinte, o texto do enunciado da questão. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Em geral, essas crises periódicas, elas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos perceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para o nível novo e superior. Nós temos aqui esse trecho, né, de um cientista bastante renomado, norte-americano, né, o David Harvey. Ele tem uma produção bastante ampla acerca do sistema capitalista e ele traz para a gente um conceito muito corriqueiro do capitalismo, de que esse sistema ele é dotado de ciclos. E a cada fechamento de ciclo existe um processo de crise, né? Porque que a gente não pode lembrar, por exemplo, só colocar aqui para vocês alguns anos de crises do sistema capitalista, né? Se a gente for lá para o século XIX, por volta de 1870, mais ou menos, segunda metade do século XIX, o sistema capitalista ele passa por uma crise, o que impulsiona os países europeus, os países imperialistas, a procurarem, né, a expandirem e darem início a um novo processo de colonização, agora direcionado para a África e para a Ásia, que é o que a gente chama de neocolonialismo ou também de imperialismo. E aí, o principal exemplo também de crise econômica é a crise de 1929, ou a famosa crise de 29, aonde os Estados Unidos entram em colapso, a economia norte-americana entra em colapso, e isso provoca aí uma série de problemas para o mundo, acarretando inclusive no desenvolvimento ou como é que eu posso dizer para vocês, no reforço, né, do desenvolvimento dos regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo, tá? E aí nós tivemos também, né, uma onda muito forte no ano de 2008, né, não tanto quanto a crise de 29, mas o ano de 2008 ele configura a famosa crise imobiliária nos Estados Unidos, que afeta aí a economia de todos os países que estão ligados à economia norte-americana. Vamos para o enunciado da questão, que diz o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto que novo processo produtivo é esse? Ele diz, né, que a cada crise, a cada ciclo, há uma mudança no processo de acumulação para um nível novo e superior. E como é que fica, né, na verdade, aqui a classe trabalhadora nessa condição, como é que se dá essa inclusão? O novo processo produtivo descrito no texto é item A, associação sindical. Será que isso é uma forma de inserir esse trabalhador nesse novo, como ele cita aqui no texto, né, nessa nova onda, esse novo mercado e, portanto, um mercado superior? Eu acho que os sindicatos, eles são uma prática bem antiga, do século XIX, então a gente descarta, porque esse não é o método para inserir, na verdade, esse trabalhador nesse novo ciclo. Item B, participação eleitoral. Isso é uma questão democrática, né? Não é algo que vá garantir a inserção ou a exclusão de ninguém no sistema econômico, na nova fase, após uma crise, não. Item C, migração internacional. Isso aconteceu muito no século XIX, mas agora, tratando do século XX, século XXI, essa migração internacional ela não é mais um elemento que vai garantir a inserção dessa classe trabalhadora. Mas, se a gente falar em qualificação profissional, com certeza esse item vai contemplar essa questão, porque é justamente o que o sistema capitalista prevê.
principalmente o que ele espera. Um ciclo se fecha, há uma crise estrutural, com essa crise estrutural o capitalismo se reinventa e ele acaba exigindo, né, que a classe trabalhadora ela também evolua, né, ela também se adapte, na verdade, não necessariamente é um processo de evolução, mas é um processo de adaptação e para isso exige essa qualificação profissional, essa necessidade de se adaptar a esse novo ciclo do sistema capitalista. E por fim ele diz regulamentação funcional. Isso aconteceu na transição do século XIX para o século XX, em praticamente todos os países da Europa, da América, do mundo em geral. Isso já é uma prática corriqueira, não é algo que vai, né, inserir o trabalhador nesse novo ambiente, né, nesse novo ciclo, ok? Então, nós temos como item correto da questão 71 o item D de dado.